Sejam bem-vindos ao Sim Delas. A nossa convidada de hoje morou na Rússia, no Catar, na China, na Espanha, na Holanda, na Itália, em alguns países onde nem a língua falava. Ela acompanhou o marido, criou filhos, montou casa, viveu de mala pronta. E no meio de tudo isso, estudou, criou e ganhou prêmios em Milão, Nova York, Berlim, Chicago, Grécia e no Brasil. Hoje é um nome reconhecido internacionalmente no design brasileiro. Essa é a Linda Martins, que além de tudo é linda. Literalmente. E essa história, ela começa muito lá atrás. E a gente primeiro queria agradecer a sua presença aqui. Depois a gente quer perguntar um pouquinho mais como é que você chegou até esse momento. Imagina, gente, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui fazendo parte, né, dessa conversa que eu amo também falar sobre, né, que é realmente essa valorização da mulher na sociedade, né? Independente do que ela decidir para a vida dela, do que ela quiser ser, que ela seja valorizada como tal. Ótimo. Obrigada, Linda. Eu já ouvi você falando algumas vezes e você foi criada na Casa das Lindas. Você, sua mãe e as suas 3 irmãs. Conta pra gente como te moldou ter sido criada num ambiente feminino com mulheres. Então, a minha referência é total feminina, né? Porque a minha mãe, ela é uma grande mulher, foi uma grande mãe pra gente e ainda é nos dias de hoje, mas principalmente na nossa infância, né? Que é aquele período onde você precisa de um cuidado, né? Então, eu venho de um lar um pouco disfuncional, eu tive um pai não muito presente, e a minha mãe é que cuidou de tudo. Então, eu venho de uma referência de uma mulher muito forte, sabe? De uma mulher trabalhadora, que tinha, naquela época, que deixar os filhos em casa para poder cumprir né, os seus compromissos e sem uma ajuda, porque ela sempre morou longe da família dela. Então, assim, foi realmente uma referência muito forte. E eu e as minhas 2 irmãs, né, e mais a minha mãe, nós 4 mulheres, a gente teve que se apegar uma à outra. Então, essa é a minha base, né? Minha base, minha construção, assim, como mulher mesmo. Eu acho que isso foi fundamental, assim, né, para minha formação, meu caráter. Você falou das 3 lindas, né? Sim. Então, a minha mãe foi uma vanguardista também. Você imagina que eu tenho 41 anos, então há 43 anos atrás nasceu a minha irmã mais velha e ela colocou o nome de Linda. E ela colocou o nome de Linda Cristiane, porque ela só queria ter um filho e tal. E aí, 2 anos depois, vim eu de surpresa, né? Aquela coisa toda. E aí eles falaram, poxa, não dá pra gente colocar um nome diferente. Então, o meu nome também foi composto, mas Linda ficou Linda Vanessa. E mais tarde veio a minha irmã mais nova, que é a Linda Suelen. Então ficaram as 3 lindas e isso virou uma referência, assim, a Casa das Lindas. Eu falo sempre, quando a gente era menor, o pessoal falava, onde fica o mercado? Pedia uma informação, fica depois da Casa das Lindas, aí você vai reta. Então era uma coisa completamente nova para a sociedade, para aquela comunidade ali, crianças que chamavam lindas. Isso foi um problema, né, na adolescência. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com o nome que a gente dá para os filhos da gente, porque a adolescência é um período onde a gente está, assim, o período da feiura, né, o período das espinhas, né, tá tudo ruim. E eu chamava Linda. Então, eu sofri bastante na escola. O pessoal falava, Linda que não é linda. Meu Deus. E aí, por um bom tempo, a gente ficou meio assim com o nome. Depois você vai amadurecendo e é só o nome, né, gente? E você falou que as 3 são lindas, né? E aí, como é que vocês se chamam? Todo mundo é Linda? Ou você é a Linda e a outra Suelen? Como é que funciona? Então, eu sempre usei o Linda, porque eu sempre gostei de ter personalidade, né? A corajosa. Então, eu sempre usei o Linda. E elas não gostavam, elas sempre usavam o segundo nome. Mas dentro de casa, a gente tem apelidos. Então, meu nome é Linda Vanessa, eles me chamam de Nessa. E aí, a minha irmã mais velha é Cris e a mais nova é Su. Entendi. Então... que legal. E como que é essa relação? Porque às vezes a gente fala num ambiente que tem muitas mulheres, tem uma rivalidade, um ciúmes, e você falou que vocês sempre foram muito parceiras, né? Inclusive, a sua irmã ser uma grande parceira sua no trabalho também. Como funciona isso numa sociedade que está sempre ali tentando rivalizar uma com a outra e vocês sempre buscaram se apoiar nesse meio? Eu acho que
forma que a minha mãe nos criou nos permitiu essa vivência, porque eu nunca senti rivalidade, assim, sabe, dentro da minha casa. Então, a minha irmã é minha grande parceira, porque a mais nova, ela tem 7 anos de diferença, então acaba que eu e a minha irmã, a gente já estava trabalhando, ela ainda estava, né, na adolescência ali. E, então, a minha irmã é minha grande parceira de vida, tudo que a gente faz junto, e a gente tem, inclusive, a mesma profissão. Nós formamos em design de interiores, que naturalmente poderia ter algum tipo de rivalidade, mas a gente decidiu somar. Então, ela vem com o que ela tem de melhor e eu venho com o que eu tenho de melhor e a gente fez uma sociedade, né? A gente tem um escritório de interiores hoje. Ela basicamente trabalha administrando as obras e eu na parte de criatividade. Como é que vocês chegaram até aí? Como é que você percebeu que não? Acho que a minha área é design. Quando é que você percebeu que você tinha um olho bom para isso? Como é que foi? Olha, isso é uma longa história, mas eu acho que vem de uma maturidade da minha experiência de vida, assim. Eu sempre falo que o profissional que eu sou, ele é resultado da minha vida, da vida que eu vivi, né? Dos museus que eu visitei, dos livros que li, das coisas que fiz. Eu sempre fui muito criativa desde menina. Sempre gostei muito de desenhar, então eu sempre tive muita graça com as artes manuais, eu gostava de fazer, eu tinha o dom, né, de desenhar, de criar coisas, enfim. Aí eu, com 18 anos, fiz teatro, um pouquinho antes dos 18 comecei a fazer teatro, com 18 terminei, fui para São Paulo e achava que eu ia ser atriz, depois eu descobri que eu era uma péssima atriz. Tenho DRT de atriz até hoje. Mentira. Sim. Eu fui porque eu era muito tímida. E eu achei que aquilo poderia me ajudar de alguma maneira, né? Melhorar até minha oratória. E me ajudou muito, de verdade. Mas não era o caminho que eu iria percorrer. Isso ficou muito claro ali para mim, né? E aí essa parte da criatividade, ao longo da minha vida, ela foi se desenrolando. Eu tive a oportunidade de morar em vários lugares. E aí você vai tendo um repertório maior, um acervo, né? Aquela coisa um acervo visual, de muitas informações. E dentro disso, eu também acho, modéstia à parte, que eu sempre tive muito bom gosto para tudo. Sempre gostei das coisas belas, né? Do belo me fascina. Estudei história da arte, gostava de ver tudo que era arte, moda, arquitetura. E nesse processo eu me descobri uma designer, assim, né? Eu acho que morei em muitos lugares, montei muitas casas por minha conta mesmo, então acabou que virou uma profissão. E então, pelo que você conta, né? Você começou a estudar, decidiu ser designer um pouco mais tarde, né? Não é como nós fizemos a escolha com 17, 18 anos. Como que foi isso? Eu com 18 anos, eu conheci meu marido, né? E eu vim, como eu te falei, eu vim de uma história, de uma infância, de uma família muito humilde. Então, eu não tive, na minha infância, a possibilidade de escolher o que eu gostaria de fazer. Até porque, na minha época, eu tenho 40 anos, lá pelos meus 18 anos, quando eu terminei, né, o ensino médio, não existiam tantas possibilidades como existem hoje, né? Hoje existe ensino à distância, e tem tanta possibilidade de você estudar. Na minha época não existia isso, né? E fora que eram cidades específicas. Eu morava numa cidade menorzinha, então não tinha universidade, eu teria que fazer um investimento maior para me mudar e tal. Na minha realidade não foi possível. E eu cresci com essa vontade, sabe, com esse desejo. Eu sempre gostei da área acadêmica. Para mim sempre foi um sonho. Eu falava também que eu ia formar, pós-graduar, fazer um mestrado e ser PhD em economia. Eu achava chique. Mas eu não sabia que tinha que ser bom em números, né, para fazer economia. Só um detalhe. Só um pequeno detalhe que aí para mim não foi possível também. Então eu me casei muito cedo. Meu marido é atleta, né, é ex-atleta, acabou de aposentar. E na realidade dele, na nossa ali, né, a gente acabou formando uma família primeiro, com essa realidade de morar fora, né, de ficar viajando o tempo todo. Eu aproveitei esse percurso para fazer muita coisa. Eu sempre falo que eu fiz do limão uma limonada, porque às vezes você vai para um lugar que você não conhece e fica presa ali. Eu aproveitei para estudar, estudei muitas coisas, fiz o que eu gostaria de ter feito. Vários idiomas também, Vários né? idiomas. Hoje eu falo 5 línguas. E isso, para mim, fez total diferença no meu desenvolvimento como profissional, como mãe, como mulher realizada que sou. Porque eu acho que a gente também precisa muito disso, né? Eu sempre falo que a gente tem que ser aquilo que a gente quer ser. Exato. Né? Se eu quero ser dona de casa, eu vou ser feliz fazendo aquilo. Eu não seria essa mulher, eu sempre quis ser alguém, né? Mas a minha realidade me pediu que primeiro eu fosse
formar a minha família. Fui mãe aos 22 anos, né? Conheci meu marido com 18, fui mãe aos 22. Então, construí minha família muito jovem e aos 30 eu me formei em design. Eu acho que é interessante a sua história também, a sua história tão bem sucedida, porque a gente sempre é condicionado a achar que tem uma ordem para fazer as coisas na vida, né? Tem a hora de casar, tem a hora de estudar, tem a hora de ter filhos, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas falando, já tá com tantos anos, agora não fez, não adianta, enfim, você é super jovem ainda, claro, mas assim, mostrar uma história de tanto sucesso, né? Em tese, fora da ordem do que a sociedade nos diz que tem que ser, isso é muito inspirador também para outras mulheres que a gente tem certeza. E fora do estereótipo da sociedade, Fora porque do como a Linda estereótipo. disse, ela é esposa de um atleta, do Diego Tardelli, que é um dos grandes jogadores do Brasil, o ídolo do Galo, do nosso Galo, e eu acho que você desafiou essa visão comum e preconceituosa da esposa de jogador, que você quis construir a sua carreira e ao invés de simplesmente, vou acompanhar o meu marido. E a gente fala muito assim, a gente respeita as escolhas de cada um. Quero ficar em casa, quero cuidar dos meus filhos. Tudo bem, mas você foi além do que o senso comum muitas vezes direciona, né? E como que foi isso? Por que você fez isso? Eu sempre, desde menina, eu tinha um ditado que eu falava, eu não vim essa vida a passeio. Gosto muito disso, porque a zona de conforto, ela nunca me atraiu, assim. Eu não seria a mulher que faz o bolo no sábado à tarde e fica esperando o marido chegar. Não que isso seja um problema. Eu amo a minha casa, eu vivo isso hoje em dia. Eu amo cuidar do meu lar. Mas isso, para mim, hoje é possível porque eu sou realizada como mulher, entende? Então, eu sou feliz dentro da minha casa porque fora dela eu já conquistei o espaço que eu queria. Então, e era uma urgência que eu tinha, sabe? Eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa, né? De fazer, sei lá, de deixar minha marca no mundo, que fosse na comunidade, na minha comunidade local, na minha cidade. E o fato de ter casado muito cedo, né? Claro que vem essa questão de você parar no tempo por uns 10 anos, mas também de você depois ter o privilégio de poder fazer isso sem pressa, porque eu já tinha uma vida financeira estabilizada, né? Então, isso foi muito importante também na minha construção como profissional. Isso aconteceu com a minha mãe também. Porque minha mãe foi mãe muito nova, também com 18 anos, casou. Aí, no outro ano, veio meu irmão. Então, ela estava na faculdade com 2 filhos pequenos e aí eu nasci também. Então, ela tinha que priorizar a criação dos filhos, mas ela também tinha aquele sonho de não ser a esposa e mãe. Ela também tinha o sonho de se destacar profissionalmente. E isso veio também depois dos 30 anos. E eu tenho muito orgulho disso. Eu me inspiro muito nessa história dela ter buscado o caminho dela, apesar de. E eu acho que a escolha que você faz do parceiro que você vai levar para sua vida é muito importante nesse sentido. Porque o meu marido, desde sempre, ele foi um incentivador. E eu tenho muito orgulho de ser esposa dele, porque a gente se conheceu com 18 anos. E a história dele foi construída, né? Eu participei de cada tijolinho que a gente foi colocando nessa história. Então, até ontem à noite a gente estava com alguns amigos e ele estava falando sobre isso. Quando eu conheci a Linda, eu tinha 18 anos, eu era um fio desencapado, né? Ele era muito rebelde, ele também veio de uma realidade diferente, então ele não tinha uma estrutura, uma base familiar para ensinar ele o que era um imposto de renda, né, que ele tinha que declarar imposto, que ele tinha como que fazer administração financeira, como que fica melhor você administrar esse dinheiro, quantos por cento você guarda, quantos por cento você investe. Então, você imagina, há 20 anos atrás também, eu sempre falo sobre isso porque a gente não tinha YouTube, gente, a gente não tinha lição gratuita sobre tudo. Hoje, as coisas ficaram mais fáceis, é óbvio que ficaram mais poluídas também, porque se você não cuidar, né, você fica com obesidade mental de tanta coisa que você vê, ouve. Mas ficou, o caminho está um pouco mais simples, eu imagino, assim, você tem informação para tudo, né? E naquela época eu fui alinhando esse tipo de coisa na vida dele, assim, então eu participei das construções, né? É muito engraçado também que eu lembro que quando ele veio para o Atlético, essa história é sensacional, porque quando ele veio para o Atlético, ele veio do Flamengo, e o Flamengo ele tinha feito 1 ano de contrato só, e a gente veio para fazer uma reunião com o Calil, que era o presidente na época, e o empresário perdeu o voo, não lembro, aconteceu algum problema, e aí sentamos eu, meu marido, minha filha de 1 ano, no colo, e o presidente do Atlético e o diretor de futebol, e a gente negociou o contrato dele. Então, assim, eu acho que isso é
E eles me ouviram como mulher. Isso é muito legal também, né? Porque um meio tão preconceituoso, tão machista como o futebol, né? Você ter o poder de fala e de negociação é muito legal. E eu fiz parte, então, de cada construção, de cada contrato, de cada decisão, do que era melhor para ele como atleta, pensando no longo prazo, o que era melhor para a gente como família, porque essa decisão também ela é muito importante, né? Quando a gente fala de um lar, de uma construção como família, essas decisões foram importantes. Então, tudo que ele conquistou também tem um outro lado, que eu falo sempre que Diego, durante os 20 anos de carreira dele, ele só jogou futebol. Eu cuidei de todo o resto. Então, todas as mudanças fui eu que fiz, né? Toda a parte do ensino dos meninos, os investimentos, tudo. Pagar as contas em dia, tudo fui eu. Então, ele não tinha problema nenhum, era só cabeça fresca, como um menino que não tem boleto para pagar, sabe? Então, isso também fez diferença, porque um atleta de alto rendimento, né, que joga 2 vezes na semana, que tem que estar numa final de campeonato, tem que estar com a mente boa para fazer um gol importante, né? Isso faz toda a diferença também no rendimento dele. Então, no projeto, a gente estava falando antes aqui, né? O projeto do Diego, eu conheci ele com 18. Ele era um projeto de jogador de futebol. Como o projeto dele deu certo antes do meu, a gente investiu no projeto dele. Então, eu me dediquei à construção dessa família, a ter os filhos e tal. E depois, quando esse projeto se encerrou, né, que ele se aposentou faz 2 anos, aí chegou o meu momento. Então, eu vim construindo também, né, depois de um certo tempo eu vinha em paralelo, trazendo a minha história, mas quando ele encerrou, aí era o meu momento de investir em mim, de morar nos lugares que eu deveria estar, e por aí vai. Então, escolher um bom parceiro é muito importante. A Camila, ela é polêmica e tem um post que ela fez no Instagram e ela falou um dia, foi recente, né? Não tem nenhum mês, ela falando assim, imagina como as mulheres seriam se elas também tivessem boas esposas dentro de casa, porque a gente tem essa visão de que boas esposas, né, independentemente da orientação sexual, mas tem uma pessoa que cuida de você para você poder fazer simplesmente aquilo que você quer, aquilo que é a sua prioridade, que não é a realidade da maioria das mulheres, que elas têm que dar conta de casa, têm que dar conta de filho, têm que dar conta do marido, da roupa, do dinheiro, e isso é pouco falado de o quão importante, porque o projeto do Diego deu certo primeiro. Ele era um atleta, mas ele talvez, óbvio, tem o talento, o esforço dele, mas ele chegou aonde ele chegou porque tinha alguém ali dando conta de tudo, né? Eu acho que o que você contou é um exemplo muito claro do trabalho de cuidado e da importância do trabalho de cuidado. Porque, querendo ou não, ele é não remunerado, mas ele é um trabalho, e ele é um trabalho que, muitas vezes, é a estrutura completa necessária para que um trabalho remunerado seja exercido, né? Exato. Então, seu exemplo foi impecável nisso. Ele só tinha que se preocupar com executar, com todo o talento dele, o trabalho dele, enquanto todo o resto você proporcionou, você manteve. Então, eu acho e que é uma sobrecarga. Óbvio, Sim. porque aí quando a gente fala do trabalho de cuidado, a gente fala não só da execução do trabalho, de cuidar dos filhos, de pensar na mudança, como em toda a carga mental que isso gera, né? É o pensar o que é que vai ter que ser feito, é o pensar também o suporte emocional. Então, muitas vezes, a gente fica sobrecarregada e o olhar de fora mulher dele, é a mãe, né? E é como se tudo se resumisse ao financeiro, né? Tem condição. E não tem nada a ver. É óbvio que facilita muito o caminho, né? Mas é só uma pequena parcela. E você dá o suporte para as crianças durante todas essas mudanças, porque 2, 3, 4 dias por semana o pai não está em casa. Exato. E hoje você mora no Brasil, amanhã você está no Rio, você está na China. Na China. E tem esse trabalho também, que eu imagino que não deve ter sido fácil. E você sabe que eu até vou fazer um parênteses aqui, porque nós moramos na China há 4 anos, né? O primeiro ano que eu morei lá, eu tinha uma ajuda de uma pessoa que morava com a gente, fantástica, que me ajudou a criar meu filho e tal, me dava um suporte. Depois do nosso primeiro ano, ela decidiu empreender. E ela falou, meu sonho era, agora eu quero, chegou o momento. E eu falei, tudo bem, eu acho que é o seu momento, a gente tem que realmente executar aquilo que a gente, né? A gente está justamente falando sobre sonhos. E aí eu virei para meu marido e falei, olha, eu acho que eu vou ficar sozinha, porque tirar alguém daqui do Brasil, levar para a China, uma pessoa que a gente não conhece, e eu acho que tem coisas que a gente tem que passar. Eu dou conta, as casas na China são muito pequenas, eu acho que eu dou conta. E eu fiquei 3 anos
os últimos 3 anos que a gente morou lá, lavando, passando, cozinhando. Eu vou te falar que eu não sei como as mulheres aguentam. Eu fico imaginando quem faz tudo isso e trabalha fora. Eu juro pra você. Chegava ao final do dia, eu tava esgotada. Com coisas simples. De uma casa pequena, que eu tinha que cuidar, mas parece que a roupa prolifera, né? Então, e aí, nesse momento, não existe financeiro que resolva. Porque você tá num país onde as pessoas não falam a sua língua, onde o sistema de higiene é diferente do seu, não é uma faxina igual a sua, não lava a roupa igual a você, né? Não faz uma comida igual a sua, imagina a comida chinesa comparada com a comida brasileira, e eu, graças a Deus, cozinho, né? Então eu preparava ali a comida e tal, e aí eu ficava pensando sobre isso, refleti muito sobre isso, gente, eu fico imaginando mulheres que têm essa realidade como um fator determinante, assim, eu vou viver isso aqui e chega no final do dia estão esgotadas. Assim, é uma coisa absurda. O trabalho doméstico, ele acaba com E a às gente. vezes não é valorizado, né? Que a gente chama de Grande trabalho maioria das invisível. Nunca Porque é. fala, por que você tá cansada? Você ficou em casa o dia só ficou em inteiro. casa, eu trabalhei, né? Eu trabalhei, você ficou em casa, né? E pensando, a gente estava conversando no programa de ontem também, a realidade de muitas mulheres que são mães solo, né? Então, Nossa, além essas de aí, tudo essas eu isso, sinceramente sou fã. Eu não tenho dá amigas, a minha própria irmã mais velha acabou de divorciar. Eu fico vendo o filho da mãe. O filho da mãe. É? Eles fizeram um acordo de se encontrar a cada 15 dias com o pai, mas às vezes ele não pode, porque ele tem que viajar. E aí, gente? E aí, quem cuida disso? E a mãe se vira, muda a rotina, É. se adapta, porque ela tem que estar sempre disponível, né? A mãe tem que estar. E eu acho muito legal. Uma vez eu ouvi uma entrevista da Gabriela Prioli e ela fala: eu amo ser mãe, mas eu gostaria de ser o pai. Ah, com certeza. Que aí, Com É certeza. isso. que aí você pega a parte boa, não tem a parte de repreender, de educar, de tratar. Você pega só a parte boa e deu ruim. Vai falar com sua mãe. Não é? E Linda, você falou desse momento, né? Que no primeiro momento foi o projeto do Diego que deu Uhum. certo. E aí agora vocês estão investindo no seu projeto. E sobre a importância de ter um parceiro que não se ressente do nosso sucesso, né? A realidade de muitos homens, infelizmente, em relacionamentos heterossexuais é isso. Ainda mais um homem como ele, famoso, né? Que durante muito tempo, e ainda está no centro das atenções, o objeto de todo foco familiar é ele. E ter esse, não, beleza, agora é o momento dela brilhar. Isso é muito interessante, eu queria que você contasse pra gente também como é que é essa relação dele agora com a sua profissão, como é que é esse incentivo, esse apoio. Eu acho que esse é o tipo de coisa que você percebe no começo, sabe? Porque ele sempre foi meu incentivador. Sempre mesmo, assim, as coisas mais bobas que eu fazia, ele falava, nossa, que lindo, amor. Nossa, você é muito inteligente. Nossa, você... Então, hoje, quando ele me vê num lugar onde eu também posso, né, brilhar, vamos dizer assim, eu também posso, né, estar no centro, ele não tem problema com isso. E, na verdade, eu acho que isso é uma realidade do casal. A gente construiu isso, né? Esse ano vamos fazer 23 anos juntos. Da mesma forma, durante muitos anos, vendo ele no centro das atenções, né, jogando na seleção brasileira, isso para mim nunca foi algo que me deixou, sabe, assim, com medo, receosa. Muito pelo contrário, eu falava para ele, vai e brilha e voa. Porque, imagina só, né, se a gente fosse competir. Porque existe essa realidade, eu Sim. já vi, inclusive de conhecidos, né, quando existe uma competição dentro de casa, ou quando a mulher também quer aparecer junto, isso gera muitos conflitos. Então, respeitar o tempo e o espaço, acho que isso faz parte da construção do casamento mesmo. E eu falo sempre que, quando eu conheci Diego, uma das primeiras coisas que eu vi nele, que eu falei, vou casar com ele, eu falei, ele é bom, ele é um cara bom, ele tem um coração bom, né, e me trata muito bem. Então, eu acho que assim, eu já percebi de início, sabe? E aí, conforme eu fui fazendo as coisas, ele sempre me incentivando, me falando que o que eu estava fazendo era maravilhoso, e com orgulho, falando com orgulho, aí eu falei, pode acontecer. E hoje eu acho que é isso, assim, ontem até eu fui num evento de inauguração de um escritório que eu projetei também, e ele estava lá comigo, e aí o pessoal foi agradecer, né, falando da beleza do projeto e tal, e ele o tempo todo atrás de mim, assim, então falando, parabéns, amor, é isso aí. Então, isso eu acredito que você consegue ver no começo, como também a parte ruim você consegue identificar, não tem como a gente... Muitas vezes a mulher, na esperança, né, de ter alguém, ela acaba fingindo que não vê algumas coisas. Então, eu tive muita sorte de encontrá-lo, porque Diego foi um cara que ele foi criado pela avó, então ele tem aquele cuidado comigo, sabe? Sempre teve um carinho, um cuidado, uma coisa diferente, assim.
não tem uma rivalidade, não tem sabe, aquela coisa, aquela energia muito, não tem. Bom, isso faz toda a diferença, né? Faz. Eu vi uma frase há algum tempo, eu acho que ela é muito, muito definidora, assim, que é a forma mais próxima que nós temos de controlar o nosso futuro é escolhendo as pessoas que a gente coloca na nossa vida, né? Então, algumas das escolhas que a gente faz, esse reforço de você dele o tempo inteiro falando, você é boa, vai lá, isso com certeza é definidor na nossa vida, de falar, não, acho que eu sou boa sim, se tem alguém aqui do meu lado me incentivando, e o contrário infelizmente, é o que acontece, mulheres completamente capazes, mulheres com talento gigantesco, assim como o seu, que poderiam estar mostrando isso pro mundo, mas que estão em relacionamentos, às vezes não relacionamentos amorosos, às vezes relações de amizade também, relações familiares, né, que estão falando, mas não é assim, você não é tão boa assim, você vai insistir nisso? Né? E acaba que a vida profissional já traz muitas vezes esses nãos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dos nãos que você já vivenciou na sua carreira, o que você aprendeu com isso, como é que no final das contas as coisas se mostraram, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho já disso. desacreditaram em você, desacreditaram daquilo que você estava talento, construindo, né? Como que foi isso? Eu acho que a gente é desacreditado o tempo todo, como profissional. Mulheres, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, quando você acaba de entrar, você é recém-formada. Então ela não sabe muito. E aí isso vai se perpetuando, assim. Aí você conquista alguma coisa, ela conquistou isso por causa daquilo, né? Então a sociedade sempre encontra uma forma de justificar o seu sucesso. Exato. Ela não consegue valorizar que você realmente é bom. Exato. E a minha ideia, desde o princípio, eu sempre falei, eu vou fazer um trabalho bom, vou fazer um trabalho honesto, com profundidade, eu vou me capacitar para isso. E vai ser tão bom que as pessoas vão acabar falando dele. Independente, sabe? Eu não quero encontrar aprovação disso ou daquilo, porque a gente sabe que a realidade que a gente vive hoje, nessa sociedade, é de sempre descredibilizar a mulher. Né? A gente vive isso todos os dias. Então, quando eu comecei, assim, eu tive muitos não, né, imensos, assim, principalmente quando eu fui para produto, né, que é um mobiliário, que é um mercado extremamente masculino desde os primórdios. Na própria história, se você pegar os grandes nomes de designers de mobiliário, tanto de fora do Brasil, né, europeus e brasileiros, você vai encontrar no Brasil 2, 3 mulheres. Alina Bobardi, no Brasil... E Linda Martins. Na atualidade, a gente tem grandes nomes, assim, mas se você pegar a história, agora você pega os nomes masculinos, né? Então, são muitos homens, e isso vem também de uma cultura, de uma ideia daquela época de que a mulher era inferior intelectualmente. Uhum. Então, eu até acredito que até hoje existem muito mais oportunidades para os homens, tanto das empresas, quanto da própria imprensa, né? O tempo todo a gente vê sempre elevando o trabalho masculino, e a mulher não, a mulher tem que se provar o tempo todo. Se você pegar o currículo, se você pegar o meu currículo hoje, dificilmente alguém vai ter um currículo como eu, de formação, de pós-graduação, de mestrado, de premiação. E mesmo assim as oportunidades vão ser infinitamente menores. Isso é uma realidade. Então eu te falo que desde o princípio houve muita gente torcendo o nariz, né, o tempo todo. Eu criei uma cadeira, que é uma cadeira que eu gosto muito de falar sobre ela, que é uma cadeira cor-de-rosa. Ela justamente foi inspirada na mulher. É a cadeira que eu amo, inclusive eu A coloquei Clarissa no meu escritório de advocacia, né? Exato. A Clarissa tem. Essa cadeira ela foi desenhada justamente para preencher uma dor que eu já tinha, né? Que era de não ter algo feminino. Então, eu fiz uma cadeira, apresentei para algumas fábricas, as fábricas sempre me falavam a mesma coisa, não é o nosso perfil, é uma peça muito caricata, porque ela tem um laço, ela tem umas sapatas douradas. Mas o que fez diferença na minha vida sempre foi eu acreditar no meu trabalho. Eu sempre falo que o bom projeto, bom mobiliário, né, ele sempre encontra o seu lugar no mundo. Então, se eu vi aquela peça, se eu amei ela, em algum momento eu vou encontrar alguém que vai gostar dela da mesma maneira que eu. Exato. E eu acreditava naquele projeto, por mais que muitas pessoas me falassem que não ia dar certo, eu, né, banquei esse sonho. Hoje é a peça que a gente mais vende. Então, eu tenho essa peça hoje na casa de grandes personalidades,
né? Mônica Salgado, Simária, Ana Paula Padrão, Juju Remose, Sabrina Sato, que foi a grande precursora desse projeto, né? Que foi quem gostou da cadeira primeiro, e mulheres maravilhosas, empresárias, enfim, tem muita gente que tem essa cadeira porque se identifica com a mulher feminina, é óbvio que em alguns momentos ela não vai encantar algumas pessoas, Sim. mas ela vai encontrar o lugar dela, Exato. né? E eu acho que a grande diferença para o não é a gente saber quem a gente é, o que a gente está desenvolvendo, que trabalho a gente está fazendo, porque senão no primeiro não você vai falar, realmente não sou boa, bate aquela síndrome do impostor, você começa, né, a se questionar. Então fazer esse trabalho com muita consciência, claro, com conhecimento técnico também, isso é muito importante, né? Claro. Mas saber que o que você faz é real, é belo, né? Para quem que você está fazendo, isso vai em algum momento te dar resultado. Hoje, como eu te falo, é a cadeira que a gente mais vende. A nível nacional, assim, eu tenho uma fábrica própria, eu vendo para lojistas do Brasil inteiro e em cada loja é a peça que mais vende da minha coleção. E foi o seu primeiro prêmio internacional também. Foi meu primeiro prêmio internacional. Isso é muito legal. E me conta, você falou que a Sabrina foi a primeira pessoa que gostou. E a gente também falou de, às vezes, ser desacreditado o trabalho das mulheres. Como que funcionou isso? Você acha que a Sabrina gostou porque talvez você fosse casada com o Diego? Ou foi aquilo que realmente ela gostou pelo que você é? Porque a gente fala muito isso. Só tá ali porque é esposa de não sei quem, é porque não sei quem ajudou, ou dormiu com quem é o padrinho, mas como que foi isso pra você? A mulher, ela sempre passa por esse debate, né? Eu até lembro a primeira vez que eu ganhei esse prêmio, o primeiro prêmio de imobiliário, foi um prêmio na Itália, esse da cadeira, em Como, e eu recebi muita mensagem assim, como assim? Como assim você está desenhando cadeira? Como assim? Que prêmio é esse? Então, as pessoas sempre vão te questionar, né? A Sabrina Sato, ela viu, eu tinha feito um protótipo dessa cadeira, eu deixei na agência de uma amiga em São Paulo, que era parceira da Index, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil, e a Sabrina era da Index. Ela entrou na agência, viu a cadeira, não teve nada nem a ver comigo, foi o produto por si só. Imagina, ela viu uma cadeira cor de rosa de laço com salto alto. Dourado. Dourado ainda, rosa e dourado. Ela falou, quero essa cadeira, porque Sabrina é isso, né? Que essa mulher super ousada, independente, maravilhosa, talentosa para todas as coisas, e com personalidade, que eu acho que é isso. Exato. Que eu também tento imprimir no meu mobiliário, independente de quem você é, você defender a sua personalidade. E ela viu a cadeira e ficou louca com a peça. E aí pediu, queria comprar 2 peças. Aí a gente enviou para ela 2 peças. E o que eu estava falando também, que ela foi uma pessoa extremamente generosa, porque ela postou no Instagram dela várias vezes. Me enviou fotos, falou que eu poderia usar. Então ela, assim, das grandes mulheres que abrem portas. Outro dia eu estava conversando com uma designer, ela falou para mim, linda, sempre que você puder, coloque luz sobre o trabalho de mulheres. E é isso que eu tenho tentado fazer também, sabe? Porque isso é tão importante. A gente sabe como a gente vai galgando cada espacinho no nosso trabalho. E aí, quando muitas vezes as portas são fechadas para nós por mulheres. Exato. Que sabem a nossa luta, que sabem as nossas dores, mas que preferem colocar empecilho. Eu não sei exatamente qual que é a grande chave da questão aí. Se é o problema da rivalidade feminina, que é uma coisa que eu prego sempre tem que acabar. Mas isso é uma lição para a vida, assim, sabe? Colocar luz. Por que não? Eu acho, a gente até discute muito isso, assim, porque tem essa questão da rivalidade feminina, mas eu acho que isso vem muito de uma construção social de que pensa, só tem lugar para uma. Uhum. Então, se só tem lugar para mim, você não tem que estar ali, então eu vou defender o meu lugar. Uhum. Mas quando a gente vê os estudos sobre liderança feminina, a gente vê que a liderança feminina é uma liderança inclusiva. O homem, muitas vezes, ele tá preocupado em entregar resultados e entregar performance. Já a mulher, que ela tem esse olhar mais sistêmico, ela pensa, eu preciso de alguém que vai me dar o suporte e nisso ela vai desenvolvendo outras líderes. Então, eu acho que da mesma forma que tem essa rivalidade feminina, que para mim, às vezes vira quase um mito, né? Eu não posso gostar de outra mulher. Tem o outro lado também da empatia feminina, que é alguém me abriu portas. A Sabrina te abriu portas.
E hoje você abre portas para outras. Então, e eu, acho assim, que isso... essa forma de trabalho orgânico, ela é uma forma que traz ainda mais satisfação. Então, essa semana, faz umas 2 semanas também, a Silvia Brás foi na Buban, que é uma loja gigante que revende minhas peças em São Paulo, e comprou 6 cadeiras. Ninguém me falou nada, a marca não, né? Ela foi e comprou e postou. Então, hoje eu vejo a Silvia Brás tomando café todos os dias de manhã numa cadeira que é minha, na Oscarina, de madeirinha, com palha. Ela fez um post falando sobre a cadeira nova da mesa dela. Extremamente orgânico, todo mundo me encaminhou o post, e aí eu falo assim, como é importante essa questão do trabalho, você tá entendendo? Um trabalho, quando você desenvolve um trabalho com muita verdade, você sabe aquilo que você está fazendo, e você vai colocando luz para as mulheres, vai abrindo caminho, vai fazendo isso de maneira muito natural, o bem também volta para você, sabe? Essas portas, as mesmas que você abre, elas vão se abrindo para você também. E esse reconhecimento, ele vem. Então, isso é muito legal. E uma coisa legal, você falou das suas cadeiras, a Lady. Eu tenho uma outra também que eu amo, que é a Cecília. A Oscar. Oscarina. Oscarina. E imagino eu que seja a mulher do... que seria o Oscar Niemeyer. Ela é inspirada no trabalho do Oscar, mas com nome feminino. Porque, né? Claro. De onde vem? Quem são essas mulheres que... Desde a cadeira Lady... eu entendi que a mulher estava precisando se sentir representada, seja no universo de imobiliários, em qualquer campo da vida, né? Até porque a mulher é ela que mobilia a casa, é ela que define, a não ser que seja um homem solteiro, é a mulher que define como vai ser o lar dela, né? Isso já é padrão, a gente vê os projetos, a gente vai projetar, é a mulher que vai definindo, vai escolhendo as peças. Então, a gente já tem isso muito, muito certo já no mercado. E aí, como que ela vai se sentir representada se o mobiliário é todo desenhado por homens? E aí eu entendi que esse seria o meu papel nesse mercado, desenhar um mobiliário feminino, delicado, né, pensando na delicadeza desde das linhas, da história que ela vai contar, na materialidade, quanto no nome. Então, os nomes vieram todos femininos. A cadeira que é inspirada no trabalho do Oscar, ela virou Oscarina, é uma das cadeiras mais premiadas que a gente tem também. E eu acho que a mulher, ela é um universo de inspiração. Que nem eu falei, o rosa, tem muita mulher que não gosta de rosa. Então, ela é um universo. Eu não vou agradar ela com cor de rosa, mas eu vou agradar ela, de repente, com um mobiliário um pouco mais rígido, de linhas mais retas. Então, ela tem muito, muito para a gente explorar, né? Cada mulher é única, cada mulher tem uma história para contar e ela pode me inspirar de alguma maneira. Então, eu trouxe isso para o meu trabalho. Eu falei, eu vou seguir por esse caminho, né? Eu tenho uma cliente que ela é apresentadora de televisão, acho que ela participou de um Masterchef, alguma coisa assim, e ela comprou uma Lady, ela é de Vitória, no Espírito Santo, ela comprou a Lady e ela postou no Instagram dela e uma amiga minha me encaminhou. E ela colocou assim, ó, tirou uma foto do laço, né, da cadeira e colocou, eu amo ser mulher. Eu falei, gente, é esse o sentimento que eu quero que as mulheres tenham quando elas comprem o mobiliário que eu fiz. Nossa, eu amo isso aqui, eu amo poder usar um laço e ninguém poder falar nada. Eu amo usar cor de rosa, eu amo usar também um móvel mais rígido que represente a minha força, porque a gente também tem esse lado, né? Claro. Então, a gente é um mundo de várias combinações, assim. Por isso que eu acho que é tão inspirador. E você falou dos nomes das cadeiras. Tem alguma cadeira, algum nome de cadeira que foi inspirado em alguma mulher da sua vida? Eu tenho a cadeira Cecília, que até a Clarissa tem no escritório. A minha avó chamava Erna Cecília. E eu fiz uma cadeira para ela. E a história não é tão bonita porque ela não chegou a ver a cadeira, né? Eu fiz a cadeira. Nesse processo de desenvolvimento de produto, às vezes tem produtos que demoram 2 anos para ficar prontos. E aí eu fiz a cadeira inspirada nela. A cadeira é uma cadeira mais baixa. A minha avó, ela era alemã, então ela era aquela avó que gostava de reunir a família no final de semana. Essa questão da sustentabilidade também é porque minha avó criava orquídeas, né? Minha família sempre foi muito ligada à natureza, né? Essas artes manuais, ela bordava. Então eu trouxe todas essas referências para a cadeira. Fiz uma cadeira mais baixa, ela tinha bracinhos assim que representava o abraço, né? Madeira, um tecido. Eu fiz uma cadeira sustentável, então ela tinha todo um estofado feito com retalho de tecido, que representava as flores dela, as orquídeas, enfim. E essa cadeira ganhou um prêmio. E minha avó não pôde ver, minha avó faleceu um pouquinho antes, 1 mês antes, assim, uma coisa, né? Mas eu falei que onde quer que ela esteja, ela viu esse prêmio. E essa cadeira foi muito legal, porque eu postei um dia no Instagram e uma marca super legal de mobiliário me chamou, a Dona Flor Mobília,
me chamou e a gente fez essa cadeira voltada para a área externa e agora a gente desdobrou essa linha inteira em namoradeira, chaise, sofá, todas com o nome de Cecília. Então, minha avó, né, a história dela vai reverberar aí no mercado e na história. E esse é o poder quando a gente usa o design de maneira que a gente possa permear essas histórias femininas, né? E esse seu olhar da sustentabilidade? Porque hoje sustentabilidade é moda, mas isso 10 anos atrás, quando você resolveu ter esse olhar, eu lembro que a cadeira também tem uma parte de material reciclado, né? Isso é muito legal. Sobra de madeira, toquinhos. Isso. E depois você foi se especializar em sustentabilidade em Milão. E como que foi isso? Como foi essa experiência para você? Então, eu pensei sobre sustentabilidade desde o começo, porque minha criação traz muito isso. Minha mãe foi a mulher que reciclava lixo quando ninguém falava sobre isso. Minha mãe tinha composteira em casa. Minha mãe sempre gostou de cultivar as plantinhas dela. Se você chegar na casa da minha mãe hoje, a gente até briga com ela. Parece que ela mora no meio da selva. Eu nunca vi tanta planta. Eu já falei para ela tirar um pouco. Assim. E tem que tomar cuidado, porque não é todo bioma que combina com o lugar onde você vive. Então, você tem que ter informação também para criar essas plantinhas dela lá. Então, são coisas que eu cresci nessa realidade. Então, quando eu fui indo para o meu mercado e tal, há 10 anos atrás, quando eu estava me formando em design de interiores, eu participei de um concurso da DECA, um concurso super importante na área, e eu ganhei o primeiro lugar com um projeto sustentável, que foi uma diferenciação que eu trouxe para o projeto. Ninguém pensava nisso ainda enquanto designer, né? Então, eu trouxe esse diferencial para o projeto, porque eu acreditava naquilo. Eu sempre acreditei em sustentabilidade. Eu acho que a gente pode fazer a diferença, né? E aí, só que eu sabia que meu conhecimento estava muito raso, porque o que a gente sabia de sustentabilidade há 10 anos atrás? Eu sabia de pallet, fazer móvel de pallet, isso não é sustentabilidade, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, até que surgiu a pós-graduação. Eu fiz uma pós na FGV, e eu não fiz em design sustentável, eu fiz em meio ambiente e sustentabilidade, para entender tudo. As ODSs, para entender como eu poderia ser melhor para a minha sociedade, né? Quais eram os fatores que realmente me tornavam uma pessoa sustentável, no cerne da questão, não só ali falando sobre reciclar, né? Que é o que a gente conhece enquanto sociedade, esse é o nosso conhecimento raso, né? De sustentabilidade. E até eu acho que é um termo que está tão utilizado para ganhar engajamento, para ganhar uma série de questões, que é um termo que está cansando um pouco as pessoas, né? Você fala de sustentabilidade hoje, as pessoas já dão uma torcida de nariz. Apesar de eu trabalhar com isso, ESG, para mim, virou um tema que a gente percebe que as pessoas torcem o nariz, mas ele também virou um debate muito polarizado. E isso, principalmente quando a gente pensa em questão de rivalizando economia e ecologia, sendo que não uma está completamente ligada com a outra, porque se não tiver futuro, não vai ter economia. Não vai ter economia, exatamente. Então, eu acredito que quando tem essa desvirtuação do que aquilo representa, todo mundo perde muito. Nós, como sociedades, perdemos muito. Todo mundo acha que... Eu vivencio isso, a sustentabilidade é abraçar uma árvore. Não, gente, sustentabilidade não é abraçar uma árvore. Eu acho que no Brasil, obviamente, a gente precisa cuidar da nossa riqueza natural, mas a gente precisa olhar sobre a ética, sobre a governança. E também sobre o social. Nós somos um país pobre, um país que tem um potencial muito grande, mas a gente é um país que tem muita desigualdade social, que da mesma forma que tem pessoas que estão super bem, tem pessoas que podem investir num mobiliário assinado para casa, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem água potável, tem gente que não tem banheiro. Então, a gente precisa olhar para a sustentabilidade também com esse olhar mais amplo. Certamente. E é uma das coisas que mais me fascina dentro de sustentabilidade, é o fator social. É o fator de você dar poder econômico para as comunidades, sabe? Quando você capacita uma comunidade, você ensina para ela um ofício, ou quando ela já tem um ofício, mas esse ofício não está sendo rentabilizado como deveria, e você consegue dar visibilidade para isso, e essa pessoa tem poder econômico para escolher o que ela quer comer. Isso é maravilhoso, gente. E isso, eu acredito nisso. Até porque a gente sabe que o assistencialismo ele é necessário em muitos casos, mas quando a pessoa, né, a gente está falando disso agora, né, quando aquilo que ela faz
dá para ela poder econômico, isso é realização. Isso é empoderamento, sabe? Uma pessoa empoderada é aquela que consegue realmente ter dinheiro com aquilo, com o ofício dela, com aquilo que ela faz. Poder escolher. A gente Poder, fala o muito poder de escolha, que né? é também liberdade de escolha. Liberdade de decidir aquilo que você quer, não quer, e também poder sair das situações. E uma outra coisa que eu queria que você falasse pra gente é que quando dessas suas especializações, você foi para Milão. E como que foi isso? Porque, pelas minhas contas aqui, você se formou com 30 anos, já tinha 2 filhos e foi para outro país. Como que foi essa? Eu acho que quando a gente vai chegando nessa fase, próximo dos 40, a gente começa a ter uma urgência de viver, de realizar, de conquistar. Hoje eu tô mais calma, assim, mas eu fiz tudo muito em sequência, né? Eu me formei, depois na pandemia eu fiz uma outra faculdade de design de produto. Eu falei, não, eu quero me formar nisso, porque as pessoas vão falar que eu fiz só interiores. Não, eu vou fazer produto. Depois eu fiz a minha pós em sustentabilidade e, por fim, eu fiz o mestrado em Milão no Instituto Marangoni de design de mobiliário, voltado para sustentabilidade e IA. Porque a Europa ela já está vivenciando essa questão da sustentabilidade, da inteligência artificial interligadas há muito tempo. Então, isso já é uma realidade até quando a gente vai projetar, sabe? E o sonho da minha vida era fazer esse mestrado. Como eu te falei, meu sonho era ter seguido vida acadêmica. Quem me convenceu a ser mãe foi meu marido. Eu vou ser bem sincera em te dizer que eu nunca, na minha infância, eu nunca fui a mulher que sonhei em ser mãe. Nunca. Eu nunca pensei, meu Deus, eu quero ter meus filhos, eu quero... Nunca. Quem me fez sentir confortável para ter um lar foi meu marido. Ele queria muito ser pai, porque também vinha de uma história, né, de um lar disfuncional. E eu também querendo aquela coisa de ter uma família sólida, uma família bem estruturada. Caí na história dele, mas assim, foi o que mais me realizou. Eu amo ser mãe, eu amo meus filhos. Eles, assim, é muito louco isso, porque quando eu ganhei meu último prêmio, eu gosto de contar isso, porque isso é muito interessante. Tem coisas que a gente quer conquistar, e quando a gente conquista, a gente fica sem entender muito bem o que a gente faz com aquilo, sabe? Eu sempre sonhei em ter um prêmio específico, eu sempre sonhei em ter meu mestrado, eu sempre sonhei em ter um prêmio específico, e eu sempre lutei e trabalhei muito por isso, né? Então, por exemplo, eu quero ganhar o prêmio X, aí eu ficava, o que eu posso fazer de inovação, onde que eu vou pesquisar, o que eu vou estudar para realizar isso aqui? A minha cabeça sempre foi muito voltada para o estudo, sempre. Então, eu fui e quis ganhar um prêmio lá, o prêmio IF, que é o prêmio mais importante de design do mundo, né? Eu quis ganhar o primeiro, eu bati na trave 4 vezes como finalista, com prêmios inovadores durante a pandemia, etc. Eu sabia que eu ia ganhar nada. Aí, em 2023, eu ganhei meu primeiro prêmio. Esse ano eu recebi o terceiro. Uau. Eu ganhei 3 prêmios IF, que é o Oscar do design. Ele acontece em Berlim todo ano. É uma vez por ano, então se você não ganha, você vai ter que esperar mais um ano para poder aplicar de novo e tal. E o produto você manda para a Alemanha, é um prêmio super complexo, um dos fatores que te faz ser premiado é sustentabilidade. São 5 fatores, um é sustentabilidade, então é um prêmio totalmente voltado para a inovação nesse meio, nesse assunto. E aí, quando eu ganhei o segundo, que foi ano passado, que eu fui para lá em 2025, quando terminou a premiação, a gente foi pro hotel e tal. E aí eu falei pro meu marido, a gente sentou no hall do hotel, a gente tava lá, eu falei, pô, fui lá toda de gala, né? E aí a gente sentado lá, eu falei, e agora? Né? E agora? Queria tanto, já tô com o segundo, coisa que muitos grandes designers brasileiros tinham. Nesse ano que eu fui pegar o segundo, um dos maiores designers do Brasil estavam pegando o primeiro. Então, assim, foi realmente uma conquista, sabe, suntuosa, assim, pra mim. E aí eu tava lá sentada e a gente tava falando sobre isso. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse prêmio, né? Então, o que eu aprendi também em todo esse processo é que existem conquistas que são necessárias, né? Que elas são muito importantes para a gente ser valorizada, porque não fossem os prêmios que eu tenho, talvez as pessoas nem olhassem para o meu trabalho, as fábricas, as pessoas que eu trabalho, isso é uma grande realidade. A gente, enquanto mulher, a gente precisa dessa validação o tempo todo. Buscar as credenciais, né? De fora de fora daquele teu círculo social, você precisa dessa validação de fora, porque aí as pessoas vão falar, peraí, tem alguma coisa diferente, pô, ela tá ganhando prêmio na Itália, né, na Alemanha e tal. Mas essas conquistas, elas não podem ser o centro da sua vida. Existem coisas muito mais importantes do que isso. Porque senão, a gente se deixa levar pelo ego, e aí a gente fica presa nisso. E hoje em dia a gente está vivendo uma realidade tão
o ego faz tanto parte da nossa sociedade, né? Você olha no Instagram o tempo todo, a gente virou ali uma disputa de quem consegue mais e tal. Então, é importante? É importantíssimo, né? Mas a nossa validação interna, ela precisa vir de outros lugares, de saber quem a gente é, daquilo que nos completa. Tudo isso eu tô falando porque meus filhos me completam, assim. Eu sou a mulher que eu nunca sonhei em ser mãe, mas a coisa que mais me completou foi a maternidade. Então, que bom que eu comecei cedo, que bom que eu, sabe, que eu resolvi fazer isso primeiro, que eu tive esse tempo também, porque tem muita gente que não consegue esse tempo, né? E aí, falando sobre tempo, nunca é tarde para começar. Esse sonho que eu tinha de fazer o mestrado, eu fui lá, né, consegui passar e tudo mais, fiquei 1 ano lá, fiquei 5 meses longe da minha família, assim, a gente fazendo um bate-volta ali, né, Diego indo, os meninos foram no meu aniversário, foram no Natal e tal. Foi bem, não foi o cenário mais fácil, porque eu também não tenho, por exemplo, passaporte europeu, então é pesado. Se eu fosse sozinha, seria outro tipo de gasto, seria outro tipo de documentação. Eu quis ir com a minha família, então foi realmente um trabalho. Mas é isso, conquistar aquilo que você sonha também vale a pena. É uma realização tão grande, gente. Vocês sabem, né? Vocês também já estão com um currículo bom aí. E você foi desde o início com toda a família? Não, eu apliquei em fevereiro para esse mestrado. E saiu o resultado em março, já saiu, ganhei a bolsa, né? Eu fui para o Marangoni com uma bolsa. E aí, meu marido tinha acabado de anunciar a aposentadoria, e eu falei para ele, olha, eu acho que é o momento, porque a gente sempre teve esse desejo de passar 1 ano na Europa, em algum lugar legal, porque a gente sempre morou em cidades, não vou dizer ruins, mas cidades diferentes, assim, durante a carreira dele. Eu morei em Moscou, né, peguei menos 30 graus, eu morei no Catar, que é um lugar maravilhoso, você vive uma vida luxuosa, mas você não tem poder de fala, né, muitas vezes a gente estava em reuniões, chegava alguém do clube e eu tinha que sair da sala. Nesse nível, assim, né? Dentro da minha própria casa. Então. E é engraçado, eu fui pro Catar na Copa, e uma das curiosidades que eles falam é que tem o emir, o rei do Catar, mas quem tá ali o tempo todo articulando e dando ideia é a mãe dele. A rainha. A Sheikha. A Sheikha Moza. Que é um ícone fashion, né? É um ícone, ela é maravilhosa. Ela levou para o Catar várias faculdades, que ela já vai para outro assunto, né? Várias faculdades de moda, da Virgínia. Ela que é a grande responsável pelo desenvolvimento das mulheres. Porém, o Sheikh dirige tudo, ela faz tudo. Ela não usa o hijab, né? Ela usa a roupa super maravilhosa, enfim, assinada por grandes designers, Armani, ela comprou etc. algumas grifes também. Ela comprou Valentino, comprou Bottega. Exato. Mas o marido dela tem outras 3 mulheres, então, assim, complicado. Não é uma realidade que eu viveria. Respeito, né? Porque eu acho que você tem que ser criado dentro dessa verdade para você poder aceitar algo assim, mas, enfim. E conta, e você foi para... Mas aí eu fui, e a gente tinha essa ideia. Vamos para um lugar legal, vamos tirar também nossos filhos da bolha, porque aqui no Brasil a gente sempre tem, querendo ou não, a gente tem assistência, a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que nos dão secretárias em casa, secretárias do lar que vão, nos ajudam, que ajudam a lavar roupa, separar roupa, etc. E as crianças cresceram dentro dessa bolha de ter essa ajuda o tempo todo. Eu falei, a gente precisa tirar eles um pouco disso, né? Vamos achar um lugar legal na Europa. E aí surgiu essa oportunidade do mestrado em Milão. Eu falei, Milão é uma cidade perfeita, incrível, vamos para lá. A gente foi. Eu fui no meio de 2023. E aí, eu não quis tirar meus filhos da escola, né? Adolescente é complicado, também tinha todo um processo de conseguir vaga lá, tudo foi muito rápido, tinha parte de documentação, burocracia, eu tive que pegar o meu visto. Quem não tem passaporte é assim, gente, pega primeiro visto de estudante, chegando lá, pega uma permissão de residência, depois você tem que dar entrada no visto da família, então é um processo longo, tá? Ainda mais na Itália, que tudo é por carta, nada é digital, aplicativo, nada disso, é tudo por carta, correio, etc. Aí eu fui primeiro, né, fui pra lá e eles ficaram indo e vindo, meu marido principalmente, a cada 15 dias, os meninos foram me ver no meu aniversário, depois foram mais pra frente, próximo do Natal. E uma coisa que eu até estava comentando é que, por ele ser pessoa pública, né, acaba que a gente tem muita gente nas nossas redes sociais. Então, uma das coisas que
me atingiu de certa maneira, assim, é porque eu fiquei uns 3 meses, lá sozinha, efetivamente 3 meses direto, e eu recebi muita mensagem de mulheres me falando, olha, não sei como você aguenta, eu não conseguiria ficar longe dos meus filhos. E aí eu respondi sempre a mesma coisa, eu falei, engraçado, faz 20 anos que eu faço esse percurso, né, o meu marido tá na China, eu vou com os meninos, aí Diego fica 30 dias concentrado, aí Diego vai jogar não sei aonde, Diego foi pro Santos, ficou 6 meses lá, a gente achou melhor ficar aqui, e ninguém nunca reclamou do fato dele deixar os meninos para trás, e eu tá ali cuidando, né, mas no momento em que a mulher se dispôs a ir buscar uma conquista para a carreira dela, que seria muito importante, que era o sonho da vida, e que por um momento ela teria que se afastar. Inclusive, meus filhos são grandes, né, gente? A minha Pietra, eu fui para lá, ela já estava com 16, né? Então, não tô deixando o bebezinho para trás que, né? Não tem nada disso. São crianças que podem me ligar, que foram para lá me ver. E essa cobrança, né, ela existe. Assim como a gente estava falando sobre pais que se separam e a mulher fica com o trabalho, a cobrança também da criação dos filhos, ela fica totalmente sobre a mulher, né? A gente tem, além de todas as culpas que a gente já carrega, porque há uma culpa, né? Eu trabalhei muito, então eu teve muitas coisas que eu não vivi. Essa culpa só eu carrego, né? E o pai não precisa carregar. Então, e essa é uma questão social, assim, que as mulheres nos cobram. Nossa, mas você deixou seu filho? Eu não deixaria. Uhum. Então, é muito isso, assim. Né? Eu não recebi cobrança de homem nenhum, mas as mulheres todas. Nossa, como você E consegue? ninguém questionou o Diego. Nunca Ao longo questionaram. E olha tempo. que ficou muito tempo longe, né? Então, assim, é realmente muito complicado. Principalmente em competições longas, pré-temporada, o jogador de futebol pré-temporada, ele fica 30 dias concentrado em janeiro, geralmente aqui no Brasil. Então, 30 dias que você não vê seu marido. Né? Que ele não vê os filhos, que se o menino começar a andar nessa fase, que se cair um dente, ele não vai participar, assim como, né, é uma realidade, gente, e tá tudo bem, mas se a mulher ousar, né, não participar, gente, eu não sou e não fui e não serei menos mãe por isso. Exatamente. Muito pelo contrário, eu estou ensinando aos meus filhos e eu tenho muito orgulho de ter ensinado isso a eles, que tudo aquilo que eles quiserem, eles podem conquistar. É claro que é muito difícil, óbvio, né? Teve um dia que eu peguei Covid. Eles estavam na semana de chegar, assim. Eu peguei Covid, eu já estava 30 dias sem vê-los. E aí eles estavam chegando definitivo, já iam ir já para ficar. E eu estava lá, com Covid, mal, gripada, não sei o quê. Aí sabe aqueles memes, assim, tipo, fui pegar um negócio, derrubei a garrafa quebrou, sabe quando você senta e chora? Uhum. Então, essa é uma realidade, não tem flores no caminho, realmente, você tem que estar muito disposta a conquistar aquilo que você quer. Não tem jeito, gente, a gente vai sofrer, vai ser como todo mundo, como tudo na vida, todo mundo tem uma história triste para contar, mas isso faz parte do processo de conquista das coisas, né? Então, é isso, não tem só coisas boas, não. É muito, muito perrengue e resiliência mesmo. Linda, assim, a gente só tem que agradecer mesmo, né? A conversa foi para lugares tão profundos, assim, tantas reflexões que eu tenho certeza que vão bater de uma forma muito importante em várias mulheres. Então, a gente queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, o seu carinho com a gente, né? Para trazer, para abrir detalhes da sua vida. E eu queria pedir para que você finalizasse, assim, com uma reflexão, algo que você gostaria de falar para outras mulheres que também querem começar agora, que querem mudar o rumo, que querem sair desse trabalho de cuidado e investir um pouco mais na vida profissional. O que você diria para elas? E eu quero também, para finalizar, te perguntar se você falou que realizou o sonho de ser mãe, que não era um sonho, mas se tornou um sonho, o da carreira, o da família estruturada, mas você ainda tem mais sonhos? Conquistou todos esses prêmios, mas ainda tem mais sonhos? Ai, a gente sempre tem sonhos, né? A gente sempre tem sonhos, muitos. Eu acho que até a minha própria profissão, assim, que é a parte de trabalhar com criatividade, ela é uma profissão que faz com que você fique o tempo todo planejando, né? Criando, inovando. Então, o sonho, ele desperta em muitas áreas, assim. Eu tenho muitos sonhos, assim. Mas eu cheguei no momento que eu acho que meu maior sonho hoje, dado o lugar que eu ocupei na minha carreira,
é agora ver os meus filhos encaminhados. Então, esse é o meu sonho nesse sentido, assim. É claro que eu também tenho um sonho geral, né, de ver, eu ainda vou ver nessa geração o trabalho da mulher reconhecido como ele merece dentro do mercado em que eu atuo, porque ainda não é. E isso é uma cultura generalizada, assim. Ele não é valorizado pela imprensa, ele não é pela imprensa especializada na área de arquitetura, ele não é valorizado pelos empresários, pelos lojistas, pelo profissional, não é. Se você tiver que escolher entre duas peças, você vai escolher pelo trabalho masculino, sempre, né? E isso vem de uma coisa muito que já está, assim, né, na mente da pessoa. Esse é um sonho grande, eu acho que ainda vou ver. Mas acho que se eu puder deixar uma mensagem, a gente estava falando sobre a questão do primeiro prêmio que eu ganhei. Essa é uma mensagem que eu deixo, e assim, sem ego nenhum, tá? Sem realmente me libertando, assim, de tudo aquilo que pode me valorizar como profissional, é realmente dizer para a mulher que há tempo para tudo. Eu só acredito que a gente tem que ter, fazer isso, fazer um trabalho honesto e realmente procurar uma especialização, sabe? Ficar bom naquilo que a gente faz. Eu me formei há 10 anos atrás, em 2016. Logo que eu me formei, eu ganhei um prêmio super importante, que foi o primeiro lugar nacional como design de interiores pelo concurso da DECA, que quem é da área sabe que é um grande concurso. No momento da premiação lá, uma das meninas que estava concorrendo comigo, ela veio e me falou assim, fiquei muito feliz que você ganhou. Eu estava com meus 2 filhos na cerimônia, eram todos estudantes, todos jovenzinhos, e eu com 30 anos. Mas assim, gente, o que é 30 anos hoje, né? 30 anos Um bebezinho. 30 anos jovenzinho. E aí, eu tava com os meus 2 filhos grandes lá. Eu era a única pessoa profissional casada com filhos grandes que estava lá na festa com os filhos e tal. E aí ela veio e me falou, olha, fiquei muito feliz que você ganhou. E eu sou muito... Não sei, acho que às vezes eu sou inocente, né? Eu falei assim, obrigada, gente. Nossa, fiquei muito feliz, obrigada. Ela falou, porque era a sua última oportunidade. Porque imagina, você tem 2 filhos, você tá casada, você é velha, né? Aí eu fiquei tão em choque com aquilo que eu não consegui responder. E até hoje, acho que eu não conseguiria de novo se ela me falasse novamente isso. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela não me conhecia, ela não sabia da minha história, ela não sabia nada sobre mim. Ela me falou, pela sua idade, porque você tem 2 filhos, é a sua última oportunidade de ganhar um prêmio. E aí hoje, 10 anos depois, eu tenho 19 prêmios 19. internacionais e nacionais, os mais importantes de design do mundo eu tenho. Dentro de interiores, eu tenho todos os prêmios de Casa Cor, de revista, de premiação, de tudo. Então, assim, nunca é a última oportunidade. Tem muita oportunidade, independente da idade que a mulher se encontra, se ela quer fazer uma transição de carreira, se ela quer, sei lá, realizar o sonho da vida dela, ainda há oportunidade. Então, enquanto houver vida, né, enquanto houver suspiro, respiração, oxigênio, acredite. A gente só tem que fazer um trabalho bem feito, honesto, né, galgando com nosso próprio esforço, mas eu acredito sim que ainda dá. Ai, que bom. Linda, obrigada. Obrigada de novo. Eu que agradeço, inclusive, gente. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada pela atenção, pela disponibilidade, por compartilhar a história. Gente, eu emocionei. Choro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Esse foi mais um Sim Delas e a gente espera vocês no nosso próximo programa.